Abram as suas Bíblias, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Vamos olhar apenas dois versos, os versos 12 e 13. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versos 12 e 13. Diz assim a palavra bendita do Senhor. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Vamos fechar os olhos. Vamos encurvar as nossas cabeças e orar mais uma vez a Deus. Deus eterno, Senhor bendito. Deus gracioso. Deus maravilhoso. Com alegria, Senhor, é que nós nos reunimos nesta noite, na Tua presença, com temor e tremor também, com alegria, com gratidão, contentamento, Senhor. É que estamos na Tua presença, te prestando um culto solene, um culto onde só o Senhor deve ser louvado, deve ser engrandecido, porque o Senhor tem dispensado sobre nós toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Te louvamos pela salvação eterna. Te louvamos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos chamou. O Senhor abriu os nossos olhos e as nossas mentes quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando andávamos de conformidade com os valores do mundo. Quando andávamos fazendo a nossa própria vontade, longe da vontade do Senhor. Nem conhecíamos a Tua revelação, mas aprove a Ti nos chamar. E o Teu amor infinito nos inseriu neste corpo de Cristo que é a igreja, que é o Teu povo, que o Senhor comprou com o Teu próprio sangue. Te louvamos, Senhor, Te engrandecemos. E agora queremos Te suplicar que o Senhor seja conosco, abençoando as nossas vidas neste momento em que estaremos meditando, Senhor, na Tua palavra. Que esta pequena porção seja aplicada pelo Teu Espírito no nosso coração, Senhor. Para que venhamos a crescer como igreja, que venhamos a avançar, Senhor, como Teu povo, objetivando sempre a glória do Teu nome, porque o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é um Deus bendito, o Senhor é um Deus digno, o único Deus digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor olhe para cada um de nós aqui, Senhor, e venha falar ao nosso coração de acordo com as nossas necessidades. Que o Teu Espírito Santo use, Senhor, a Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, me auxilie neste momento. Que a Tua palavra seja pregada com fidelidade, com graça. Abençoa, Senhor, ainda aqueles irmãos que não podem estar conosco por causa de enfermidades. Consola o coração deles, Senhor. Sei com eles e abençoa os nossos serviços nesta noite, em nome de Jesus. É que nós oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, a Igreja de Jesus Cristo deve, enquanto estiver neste mundo amaldiçoado, enquanto Cristo não retorna em glória, nas nuvens, a Igreja passa constantemente por lutas, por tribulações, por adversidades e deve enfrentar alguns problemas. O mundo quase que constantemente tenta invadir a igreja do Senhor.
tenta impor os seus valores sobre a igreja. E uma das imposições que o mundo quer colocar sobre a igreja é a questão dos direitos. E o mundo esquece do que nós aprendemos e conhecemos como deveres. Como não há amor cristão, irmãos, em vários círculos da nossa sociedade ímpia e pagã, não é incomum nós ouvirmos aqui e ali expressões como é o meu direito, ei, eu tenho direito, eu posso fazer isso, eu posso deixar de fazer aquilo porque é o meu direito, eu tenho direito. Isso é comum, irmão. O mundo que não conhece a Cristo, tampouco conhece as lições de Cristo. O mundo que exige os seus direitos, os homens que nada conhecem acerca da palavra de Deus e que querem sempre se sobressair, nada sabem de Cristo. Porque o nosso Senhor, embora um Senhor glorioso, embora um Deus todo-poderoso, o Senhor nos ensina, irmãos, algo no Evangelho de João, no capítulo 13, que quero que os irmãos abram aí em João, no capítulo 13. Uma outra porção da palavra de Deus inerrante, da palavra de Deus eficaz e palavra totalmente inspirada pelo Espírito Santo, totalmente, portanto, suficiente para a igreja. Em João, no capítulo 13, a partir do verso 12, nós lemos assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, disse Jesus, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O que Jesus nos ensina, irmãos? Qual é a lição que Cristo dá aos seus apóstolos e hoje dá à sua igreja? Cristo nos ensina a humildade, que o mundo não conhece. Há vários textos bíblicos que ratificam o ensinamento acerca da humildade. Em Lucas, Maria, depois de ter recebido a visita do anjo, depois de ter recebido a informação de que ela era uma bem-aventurada e que ela havia sido escolhida por Deus para trazer o Salvador no seu ventre, ela engrandeceu o nome do Senhor e disse que Deus agiu com o seu braço valorosamente, que Deus dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Maria, louvando a Deus, disse que Deus derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo ordenou: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. No texto de 1 Coríntios, o apóstolo repreendeu a soberba daqueles irmãos, ensinando-os e humilhando-os ao mesmo tempo, dizendo que Deus escolheu as coisas humildes do mundo, Deus escolheu as desprezíveis, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que, irmãos, o irmão de Jesus, Tiago, nos ensina? Que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E a mesma ideia
a mesma compreensão, a mesma instrução foi dada pelo apóstolo Pedro. Sede todos de igual ânimo, compadecidos. Sede fraternalmente amigos. Sejam misericordiosos, sejam humildes. No trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Eu pedi ao presbítero Célio que lesse no início o trecho em Mateus, no capítulo 20, dos versos 20 a 28, onde esses apóstolos que aqui em João recebem a instrução do Senhor acerca da humildade, na narrativa de Mateus, no capítulo 20, eles, por causa do orgulho, irmãos, como muitas vezes nós temos, começaram a discutir para saber quem iria sentar ao lado de Cristo na sua glória. Parece que eles estavam discutindo, olha, eu que vou sentar, ou você que vai sentar. E foram perguntar ao Senhor, e o Senhor ali novamente ensinou sobre a humildade. Aqueles que são chamados pelo Senhor ao seu serviço devem ser humildes. E Cristo, como nós sabemos, ele é o governador da igreja, ele é o cabeça da igreja. E ele nos ensina, irmãos, sobre a humildade do serviço. Esses textos que eu li, todos são apropriados para a ocasião deste culto. Nós acabamos de ordenar 3 homens ao serviço do diaconato da nossa igreja. Também demos posse aos presbíteros e diáconos reeleitos no domingo passado e oramos por todos aqueles que já exercem a função, seja de presbítero ou diácono, aqui na igreja. E ainda o texto que quero considerar com os irmãos a partir de agora, que é o trecho de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versos 12 e 13. A carta, irmãos, aos Tessalonicenses, talvez tenha sido a segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo. É uma das cartas mais antigas. A primeira carta, de acordo com os estudiosos, foi Gálatas. E a primeira carta aos Tessalonicenses é a segunda carta que Paulo escreve. Ele escreveu a carta quando se encontrava em Corinto, quando ele havia visitado a igreja de Corinto e havia enviado Timóteo, que era um pastor auxiliar, um jovem pastor. Paulo havia mandado Timóteo até Tessalônica, para que Timóteo trouxesse notícias daquela igreja ao apóstolo Paulo. Essa carta foi escrita ou no ano 51 ou 52 da nossa era, depois que Paulo havia pregado o evangelho ali naquela cidade, na ocasião da segunda viagem missionária. Os irmãos que compunham a igreja de Tessalônica eram, na sua maioria, vindos do paganismo. Não havia muito judeu na igreja de Tessalônica. Os estudiosos chamam a atenção para que não há nenhuma citação do Antigo Testamento, exatamente por esse fato, de que a igreja era uma igreja formada ali pelo Espírito Santo, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, por irmãos que tinham vindo do paganismo, do mundo grego, e tinham conhecido o evangelho, tinham se dobrado ao anúncio do evangelho, uma vez que, de acordo com a narrativa do capítulo 17 de Atos, os judeus haviam recusado a pregação do evangelho. Mas os pagãos aceitaram a pregação e eles compunham, em sua maioria, a igreja. Como dito, esta carta, 1 Tessalonicenses, é uma informação que Timóteo levou ao seu pastor, ao pastor apóstolo Paulo, porque a igreja, irmãos, de Tessalônica era uma igreja recém-instituída. Embora aqueles irmãos fossem novos convertidos, aqui na carta nós vemos que eles davam bom testemunho aos demais irmãos, aos demais cristãos espalhados ali pela região da Macedônia e da Acaia,
que eram duas regiões, uma ao norte, a outra ao sul, que hoje nós conhecemos como Grécia. Aquela era a região, Macedônia Caia. E a igreja de Tessalônica estava na região da Macedônia. E aqueles irmãos recém-convertidos, eles tinham dado bom testemunho da sua fé. Isso é apresentado pelo apóstolo Paulo nos 2 primeiros capítulos desta carta. No capítulo 1, depois de Paulo informar que ele, Silvano e Timóteo, Silvano aqui é Silas, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses, Paulo diz assim no verso 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 6: com efeito, irmãos, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse bom testemunho é louvado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo reconhece que esses irmãos tinham de fato se convertido. Como nós lemos, eles tinham deixado a idolatria e tinham abraçado a fé, tinham crido na pregação do apóstolo Paulo. Essa carta, irmãos, foi escrita visando suprir as necessidades daquela igreja recém-formada. A igreja era muito nova. Dizem os estudiosos que a igreja de Tessalônica tinha no máximo 6 meses de fundada. Olha só, que alegria era para o apóstolo Paulo ver um filhinho seu, um bebê de 6 meses, maduro na fé, dando testemunho para irmãos até mais antigos. O relatório de Timóteo levou Paulo a escrever sobre várias questões, algumas questões. Paulo, no capítulo 4, escreveu aos irmãos falando acerca da correta conduta sexual que eles deveriam ter. A idolatria, os irmãos sabem, está diretamente ligada à imoralidade sexual. E Paulo, sendo o pai na fé desses irmãos, escreveu, ouvindo o relatório de Timóteo, o bom testemunho. Paulo ensinou os irmãos acerca da correta conduta sexual. Ensinou os crentes daquela igreja que eles deveriam trabalhar, porque essa é a vontade de Deus. Aquele que não trabalha, que não coma, disse o apóstolo Paulo. O trabalho não é consequência do pecado, da queda, mas a consequência da criação. Deus criou o homem para o trabalho, portanto todos devem trabalhar. Paulo, talvez esse seja o assunto mais importante da carta. Paulo fala muito nesta carta acerca da vinda do Senhor e ensina sobre os últimos tempos. E no capítulo 5, irmãos, quando Paulo está concluindo as suas instruções, o Espírito Santo que o inspirou, o conduziu aqui a dar instruções gerais aos irmãos recém-convertidos daquela igreja. Instruções que são reais e são vivas para nós hoje também, porque é a palavra do Senhor. Alguns intérpretes acham que ali naquela igreja havia um problema com a liderança. Alguns irmãos não estavam honrando os oficiais, não estavam se submetendo àqueles a quem Deus havia chamado para a liderança da igreja. Já outros, uma ideia não exclui necessariamente a outra, já outros dizem que não havia necessariamente um problema. Mas o que Paulo faz é instruir a igreja por ela ser recém-convertida. 6 meses, não é, de fundada, de estabelecida, Paulo então escreve àqueles irmãos dando instruções acerca da vida de piedade. E uma vida verdadeiramente
piedosa envolve o trabalho eclesiástico, envolve o trabalho da igreja, envolve o nosso comportamento também na igreja, os nossos deveres como crentes, e nesse caso aqui os irmãos, os deveres que eles tinham para com os oficiais daquela igreja. Vejam como os versos 12 do capítulo 5 a 22 trazem instruções bem práticas. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Essas são lições práticas, bem práticas para a vida de piedade. Mas, como já anunciado, nós vamos considerar aqui apenas os versos 12 e 13, que falam dos deveres, irmãos, não de direitos, mas de deveres que nós, como membros do corpo de Cristo, temos uns para com os outros. Percebam, a verdade é que aqui Paulo escreve aos irmãos da igreja, né, para que eles, como o texto deixa muito claro, venham a honrar, para que eles honrem aqueles que servem a igreja, admoestando, consolando, instruindo, enfim, trabalhando na igreja. Essa é a instrução. Mas, aqui nesses versos, embora seja essa a ênfase do apóstolo Paulo, nós percebemos aqui não apenas os deveres que os irmãos da igreja têm para com os seus oficiais, mas também alguns deveres dos próprios oficiais da igreja. Na parte B do verso 12, nós encontramos os deveres dos oficiais. Eles devem trabalhar, eles devem presidir e eles devem admoestar os irmãos. Na parte A do verso 12 e do verso 13, nós temos os deveres dos irmãos. Os irmãos devem apresentar apreço por aqueles que presidem a igreja e devem demonstrar amor, também em máxima consideração para com aqueles que presidem a igreja. E no verso 13, nós encontramos um dever, que é a obrigação de todos, viver em paz, viver em harmonia. É assim que a igreja de Cristo deve andar. Os irmãos devem viver em paz uns com os outros. E vamos considerar, irmãos, esses versos sobre o tema deveres como irmãos em Cristo. Paulo começa estes versos exortando os irmãos. Essa é a ideia aqui por trás do verbo rogar. Agora vos rogamos, irmãos. Paulo escreve sobre a autoridade do Espírito Santo. Ele não está implorando a igreja. Mas uma vez inspirado pelo Espírito, ele está advertindo a igreja, exortando a igreja, animando a igreja e ordenando a igreja. Está encorajando aqueles irmãos que tinham sido modelo para toda a Macedônia e para toda a Acaia. Isso significa, irmãos, que uma exortação, ela não cabe apenas a uma igreja insubmissa. Uma exortação da parte de um líder, de um pastor, não cabe apenas a irmãos que são fracos na fé e que, por um ou outro motivo, acabam tropeçando constantemente e pecando. Não, a igreja de Tessalônica era uma igreja madura, embora recém-convertida, como já mencionamos aqui. E aqui já temos uma lição. A exortação da palavra de Deus é útil para todo crente. Mesmo para aquele que tem caminhado bem, mesmo para aquele que, com a graça de Deus, tem se firmado cada vez mais. Esses irmãos tinham recebido essa graça de Deus. Eram maduros, estavam sendo exemplos para crentes até mais velhos. Mas Paulo os exorta, Paulo os ensina, Paulo os
encoraja. Todo crente, irmãos, deve desejar o ensino da palavra de Deus. Todo crente deve, como diz o apóstolo Pedro, estar ansioso, estar faminto do leite da palavra do Senhor. Se os crentes devem desejar o ensino da palavra, aqueles que presidem devem ensinar a palavra. E esse é um dos deveres que nós encontramos aqui na parte B do versículo 12. Quando nós lemos assim: os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e aqueles que vos admoestam. Então nós temos aqui, antes de passarmos aos deveres que os irmãos têm para com os oficiais, nós temos aqui os deveres dos oficiais. E aqueles que foram ordenados hoje, assim como aqueles que foram reeleitos e tomaram posse, e todos aqueles que foram aqui instalados e receberam oração, presbíteros e diáconos da igreja, nós devemos, eu estou incluído também dentre aqueles que foram chamados pelo Senhor, todos nós devemos, olhando para esses deveres, aqui nesse verso, nós devemos trabalhar, irmãos, na igreja. Trabalhar é trabalhar muito no original. O verbo carrega a ideia de ficar exausto, de cansar. Por isso, Paulo, quando escreveu a Timóteo, disse: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. O verbo traduzido por afadigar em Timóteo é o mesmo que aqui foi traduzido em 1 Tessalonicenses por trabalhar. A ideia, irmãos, é fadiga, exaustão. A ideia aqui, dizem os estudiosos, é trabalho corporal, mas também trabalho mental. Envolve as duas coisas. Aqueles que foram chamados pelo Senhor para servirem a igreja, servindo a igreja, esses devem trabalhar, irmãos, cada um no seu ofício. Ao presbítero docente, cabe a ele, é dever dele, que foi chamado pelo Senhor, se afadigar no ensino, no estudo, na oração, na leitura bíblica e no ensino da palavra. Ele deve se cansar de fato, porque para isso o Senhor o chamou. Os presbíteros regentes, que também foram chamados pelo Senhor para pastorear a igreja, esses também devem se afadigar no seu ofício, no que lhe cabe. Isso significa que não há, como conversado hoje no conselho, um dos presbíteros falou de forma sábia aos novos diáconos, que não existe hora para um oficial da igreja trabalhar para a igreja. Se o irmão ligar às 4 horas da manhã e 5 horas da manhã, dizendo que um parente seu faleceu, é dever dos oficiais estarem a postos para cuidar da igreja, para trabalhar em prol da edificação do corpo de Cristo. Claro que a suficiência não vem de nós. Nos estudos nós enfatizamos isso sempre. Mas é dever, Paulo diz, que aqueles que estão na igreja, servindo a igreja, como líderes, esses devem trabalhar, irmãos. É quase unânime a opinião dos estudiosos de que Paulo se refere aqui aos oficiais da igreja. Ele se refere aos oficiais porque ele usa a expressão os que vos presidem no Senhor e o que vos admoestam. Esses que devem trabalhar, eles devem presidir. E presidir é estar à frente. Presidir é cuidar. Presidir é governar. E essa incumbência, à luz da Bíblia, é dada por Deus àqueles anciãos, a quem Deus designou para o cuidado da igreja. É isso que a nossa confissão de fé ratifica. Por isso que os diáconos disseram: nós compreendemos que a confissão de fé de Westminster e os catecismos de Westminster são uma exposição fiel das Escrituras Sagradas. Nós não dizemos que os nossos documentos de fé são inerrantes porque eles não são. Só a palavra de Deus é inerrante.
mas homens piedosos se reuniram na Assembleia e labutaram não apenas teólogos, membros comuns da igreja, alguns membros comuns da igreja participaram da Assembleia de Westminster, século XVII, e, com a graça de Deus, sob a iluminação do Espírito Santo, compuseram os documentos de fé. E a nossa confissão de fé, no capítulo 30, na seção 1, diz que o Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. Há um cabeça na igreja, que é Cristo Jesus, e aprove a ele. Como lemos em um dos nossos estudos, Calvino, no seu livro As Institutas, mencionou bem, Deus poderia governar só ele, a igreja, se ele quisesse, mesmo sendo assunto aos céus, na segunda pessoa da Trindade Santa. Mas aprove a ele escolher homens para cuidar da igreja, para governar a igreja, para alimentar a igreja. E é isso que a nossa confissão de fé ratifica. E o apóstolo Pedro, presbítero, ensinou como se deve governar a igreja. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós é o presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. E ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Presbíteros devem pastorear assim, estendendo para os diáconos devem servir assim também, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, não visando lucro, mas de boa vontade, nem como dominadores, porque, na verdade, as ovelhas que estão sob o nosso cuidado foram confiados por Cristo a nós. Antes, diz o apóstolo Pedro, os oficiais devem tornar-se modelos do rebanho. Porque haverá uma recompensa. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, então esses homens incapazes por si só, mas chamados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, diz o apóstolo Pedro, que eles receberão a inacessível coroa da glória. Como líderes, os homens que servem a Deus, servindo o povo de Deus, rebanho de Cristo, devem admoestar os irmãos. Devem trabalhar, devem presidir, porque Deus lhes dá essa incumbência, e deve admoestar os irmãos, deve advertir os irmãos, deve exortar os irmãos, não como alguém que queira mandar, porque Deus não nos chamou para isso. Se alguém quer ser patrão e não quer servir, mas quer ser um patrão à luz das Escrituras, é um patrão que serve também, né? Mas se alguém quer ser um mandão, que vá trabalhar em outro lugar, menos na igreja de Cristo. Porque ao invés de posar como dominador, o homem que serve a igreja deve ter uma conduta exemplar. Porque, na verdade, está por trás da ideia de exortar, está por trás a conduta exemplar. Em Atos 20, o apóstolo Paulo exortou os presbíteros no real sentido do verbo. No verso 28, ele disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo aqui é supervisor, não é? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo disse, pastoreiem. Paulo exortou os presbíteros ali da igreja de Éfeso. Mas vejam, irmãos, o que ele tinha dito antes de ele exortar os presbíteros. Antes de ele dizer aos presbíteros, olha, presbíteros, pastoreiem. Vejam o que ele disse no verso 18. Quando se encontraram com ele, Paulo lhes disse, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente
e também de casa em casa, testificando tanto a judeu como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, Paulo continuando, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, Paulo disse, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo exortou no sentido real da palavra. Antes de ele exortar, antes de ele dizer aos presbíteros que pastoreassem, ele disse, olha, eu tenho me conduzido assim. Eu tenho servido ao Senhor com humildade. E começamos o sermão dizendo que Cristo ensina a humildade para aqueles que servem a igreja. Paulo disse, eu tenho derramado lágrimas. Eu tenho experimentado provações. Porque homens maus, judeus, têm colocado ciladas. Mas Deus tem me dado graça. Tenho testificado a muitos homens. Quando ele concluiu, ele disse, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Esse talvez seja, podemos dizer, um resumo daquelas qualificações ali em 1 Timóteo, de 1 a 13. Qualificações aos presbíteros e aos diáconos. Talvez essa frase possa resumir tudo. Em nada considerar a vida preciosa para si mesmo. A nossa vida, irmãos, para nós, ela não é a coisa mais importante. A coisa mais importante para nós é o Evangelho de Cristo. É a palavra de Deus que seja pregada, que seja anunciada. Que aqueles a quem Deus chamou, que sejam alimentados pelo Evangelho. Que aqueles necessitados que fazem parte da igreja, que tenham as suas necessidades supridas pela igreja de Deus vivo. Ainda que isso custe muito para nós que servimos a igreja do Senhor como oficiais. E vejam, ainda aqui na epístola aos Tessalonicenses, que esses homens devem presidir no Senhor, o que é relevante para nós, irmãos. Porque esse modo de governo, ele deve ser, de fato, no Senhor. O trabalho não é nosso. O trabalho não é realizado segundo o padrão do mundo. Jesus disse, olha, os governadores do mundo é que impõem os valores sobre vocês, para que possa governar sobre vocês. Mas entre nós, não é assim. Aquele que quiser ser o maior, esse deve ser o menor. Cristo nos chama não para sermos servidos, mas para servir a igreja. Para estarmos dispostos à edificação do corpo de Cristo. O trabalho dos que presidem na igreja não deve ser realizado segundo o padrão do mundo e eles não devem abusar da autoridade que Deus lhes deu. Eles devem cuidar da igreja em conformidade com aquilo que eles têm aprendido do próprio Senhor, que é Senhor da igreja. Abuso de autoridade não cabe na igreja. O que não significa que os oficiais devem ser molengas. Mas devem ter postura, obviamente. Porque, afinal de contas, como é dito muitas vezes aqui, a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. E está nas nossas mãos a responsabilidade de cuidar da igreja. De, com as nossas forças que vêm do Senhor, afastar dos irmãos os lobos vorazes, os falsos profetas e os maus pastores. É nosso dever, irmão, instruir os irmãos, aconselhar os irmãos, para que a alma deles não venha a ser perdida, não venha a ser raptada por falsos
mestres. Devemos cuidar da igreja que Deus amou, irmãos, que Deus ama. Devemos cuidar dos irmãos por quem Cristo derramou o seu próprio sangue. Pelos irmãos que são amados pelo Senhor. Amados, mas que também têm deveres. E nós encontramos aqui os deveres dos irmãos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e o que vos presidem o Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Os irmãos devem acatar com apreço os oficiais da igreja. Acatar é perceber com os olhos. Acatar é perceber pelos sentidos. Acatar é notar, irmãos. É discernir, é atentar, é perceber, é ter consideração. Foi o que a igreja fez no domingo passado. Quando disse, nós reconhecemos que esses irmãos têm servido a igreja. Talvez alguns quisessem uns diáconos mais bonitinhos, né? Ou mais alto ou mais baixo. Mas não é isso que está em jogo. Não é essa a exigência das Escrituras. Mas a igreja ratificou. Reconhecemos que os irmãos têm servido a igreja. Nós percebemos isso. Nós discernimos isso. Nós atentamos para isso. E não nos esquecemos, irmãos, que a honra devida àqueles que labutam na casa do Mestre não tem a origem neles. Nenhum de nós que foi chamado pelo Senhor para o serviço na igreja, como oficiais, nenhum de nós busca a honra em nós mesmos, ou em si mesmo. Nenhum de nós, irmãos. A honra desses irmãos provém daquele que os comissionou para tal missão. Foi Jesus quem disse isso, irmãos. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O que esses homens irão fazer na igreja? Irão servir a igreja como Deus quer. Os oficiais labutam na igreja, trabalham na igreja, presidem a igreja e admoestam a igreja porque o Senhor os chamou para isso. O Senhor os envia com essa missão. E aqueles que os recebem, recebem a Cristo. Porque Cristo não é o cabeça da igreja. Nós não concordamos com a confissão de fé que a nossa igreja adota, que Cristo é o único cabeça da igreja e que Ele deu o governo nas mãos de oficiais. Isso significa que se eu voto no oficial e depois eu não honro como oficial, então eu não estou honrando o Cristo que o chamou para o ofício. Mas nós devemos honrá-lo. Pelo simples fato de que aqueles que laboram na igreja de Cristo, e a eles são fiéis, como ordena a palavra de Deus, levam o nome de Cristo. Eles levam a autoridade de Cristo. Como nós precisamos crescer, irmãos, deste aspecto. Como precisamos crescer. Tanto no que diz respeito ao servir, aqui indo para os oficiais, nós sempre temos que crescer. Estamos aquém daquilo que a palavra de Deus pede de nós. Mas precisamos entender, nós que servimos como oficiais da igreja, que quando auxiliamos um irmão, quando ouvimos a um irmão, quando aconselhamos ao irmão, quando oramos por um irmão ou com um irmão, nós estamos fazendo não na nossa autoridade, nem na nossa força, mas em nome de Cristo, como Cristo quer que façamos. E como membros, quando somos exortados pelos oficiais, quando pecamos
e somos disciplinados pelos oficiais, nós temos que entender que esses oficiais o fazem não por sua autoridade, não porque eles queiram fazer, porque muitas vezes nem queremos. Se fôssemos olhar para a nossa força, quantos pecados, irmãos, nós diríamos, deixa para lá e vamos seguir a vida, como muitas igrejas fazem. Isso traz confusão e mais pecado para a igreja, e mais problema para a igreja. Mas o Senhor Jesus, único cabeça, aprove a Ele dar o governo, o seu governo nas mãos de oficiais. E esses oficiais têm que cuidar da igreja, têm que tratar dos problemas da igreja. Por isso a igreja deve honrar a eles, porque eles laboram em nome de Cristo, sob a autoridade de Cristo, para a glória de Cristo, em obediência à ordenança e ao dever de Cristo. Acateis com apreço. Mas Paulo diz também, os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Tenhais amor. Amor é uma palavra desgastada na nossa sociedade, irmãos. E nós precisamos sempre aprender com as Escrituras. E precisamos entender que o conceito bíblico de amor não é o conceito mundano. Não há muito tempo nós estudamos o capítulo 13 de 1 aos Coríntios. E ali vimos que o verdadeiro amor só pode ser visto em Cristo. Ele só pode ser compreendido quando nós olhamos para Cristo. E vimos que Cristo abriu mão da sua glória e de forma espontânea foi à cruz e morreu no nosso lugar. Lugar de pecadores. Lugar de homens e mulheres insubmissos. Com vistas à nossa salvação eterna. Com vistas a não mais nos condenar sob o sofrimento e o poder do diabo. Naquele capítulo, Cristo foi personificado. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, isto é, ele não se gaba. O amor não busca uma exibição própria. O amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente. Ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera. O amor não se irrita. O amor não queima de raiva. Ele não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça. Mas o amor se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o que tem a ver, pastor? 1 Coríntios 13 com 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ambos os textos, irmãos, de acordo com os seus respectivos contextos, nos exortam a amarmos uns aos outros. É o dever básico do cristão. É o mandamento que Cristo mesmo ensinou. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É por isso que nós encontramos a mesma ordem dada pelos apóstolos, porque eles aprenderam com o Cristo que os amou, com o Cristo que nos amou. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, preferindo-vos em honra uns aos outros. É o irmão que deve ser honrado. Eu devo honrar ao irmão e não dizer, irmão, me honra, irmão. Me honre, porque eu sou exemplo para você. Não cabe isso na igreja, irmão. O irmão deve ser honrado por mim.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Primeira de Pedro 1:22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Primeira Epístola de João, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João ainda disse: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, disse o apóstolo João, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse é o mandamento, irmãos. Nós devemos amar uns aos outros, os irmãos. E aqui, aos Tessalonicenses, nós devemos amar aqueles que nos presidem no Senhor. Nós devemos amar aqueles que trabalham de forma exaustiva no Senhor. E esse amor, continuando aqui em Tessalonicenses, diz Paulo que tem que ser em máxima consideração. O amor deve ser preeminente. Essa é a ideia aqui de consideração. Deve ser extraordinário. O amor deve ser excelente, irmãos. É assim que os irmãos devem olhar para aqueles que estão investidos de autoridade eclesiástica. No domingo que eu estive enfermo, pela manhã, os irmãos ouviram a exposição que o pastor Mauro Mestre fez ali do texto paralelo a esse, contido em Hebreus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqueles que laboram como quem deve prestar contas. Isto é, eles prestarão contas. Por isso Pedro disse ali, quando escreveu os presbíteros, quando o Supremo Pastor se manifestar, então vocês que pastoreiam o rebanho dessa forma, vocês receberão a inacessível coroa da glória. Nós prestaremos conta, irmãos, a Deus da vida dos irmãos, do cuidado que Deus exige de nós. Em suma, vivam em paz. Esse é o dever de todos os irmãos, o dever de todos. Viver em paz uns com os outros. Paz é sinônimo de harmonia. Na música, uma definição simples pode ser dada assim: harmonia é a reunião de sons que são agradáveis aos ouvidos. Ninguém gosta de música, de ouvir uma orquestra desafinada. De forma mais simples, ninguém quer ouvir uma banda que não toca sons que combinam entre si. A não ser que a sua compreensão esteja caída de fato. Aí vai ouvir uma música muito ruim. Mas ninguém quer nada que não seja agradável no seu ouvido. Na vida eclesiástica, irmãos, a harmonia também tem que existir.
como crentes, nós temos de viver em paz. Por quê? Porque Deus operou no nosso coração. Porque a paz é um dos frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. No final da segunda carta aos Coríntios, Paulo escreve: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Se o nosso Deus não tolera a iniquidade, ele não tolera a iniquidade, um ajuntamento solene, então ele não se faz presente no ajuntamento solene se houver iniquidade naquela igreja. Deliberada, não confessada, não disciplinada. Se o pecado é deliberado numa igreja e essa igreja se reúne para louvar a Deus, Deus não se faz presente, porque Deus não tolera iniquidade. Se o nosso Deus é um Deus de paz, então ele não habita onde há confusão, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz. Nosso Senhor disse em Marcos 9,50, bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Como é interessante, irmãos. O Senhor Jesus uniu a santidade, porque essa é a ideia do sal, a santidade com a paz. As duas coisas não andam separadas. Se há santidade, deve haver paz, deve haver harmonia. E ter paz, irmãos, não é algo que possamos compreender como se fosse uma ação passiva. Pelo contrário, nós temos que, com a graça de Deus, nos esforçarmos para vivermos em paz. Porque nós somos pecadores. Porque a nossa tendência é ao individualismo, é ao orgulho. Como disse um outro presbítero hoje na reunião do conselho, eu queria ser servido, porque essa é a minha natureza. Mas eu entendo que Deus me chamou para servir. E essa é a nossa natureza, irmãos. A nossa natureza é a briga. A nossa natureza é o que o mundo, às vezes, prega como valor. É não levar desaforo para casa. É se pisar no meu pé, epa! Mas isso não pode existir na igreja, irmão. Nós temos que fugir da briga, da luta, do interesse próprio e temos que viver em paz. E a paz aqui, a qual Paulo faz referência, não diz respeito apenas aos ministros, claro que não. Eles devem viver em paz. Mas a igreja como um todo, os irmãos com os seus ministros devem viver em paz, para que não haja divisões tolas e infantis na igreja. Os irmãos lembram o que Paulo disse aos Coríntios? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No capítulo 4, Paulo tinha dito, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Irmãos, não está... O que é importante na igreja não é a minha opinião. O que é importante na igreja não é o que eu acho que tem que ser feito, mas é o que está escrito. É o que deve ser feito. E a igreja como um todo deve caminhar nesse objetivo. O que devemos fazer como igreja? Devemos avançar para a glória do Senhor. Sabem como o erudito piedoso William Hendricks concluiu a sua interpretação desses dois versos? Abre aspas. Parem com as reclamações. Em lugar de criticar constantemente os líderes, segui suas instruções.
de modo que a paz, nesse caso, a ausência de dissensão, venha a reinar. Fecha aspas. Lições, irmãos, para nós. 3 lições claríssimas no texto. A primeira, o dever para com os líderes. Devemos honrá-los. Devemos honrá-los. Eles não estão aqui porque tinham um sonho desde criança. Bom, não que seja errado alguém sonhar em ser um oficial da igreja. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas não é isso. O que ocorre não é a realização de um sonho de uma criança. Mas eles estão aqui porque entendem que foram chamados pelo Senhor. Quando, no nosso ofício, irmãos, no dia a dia, como dizia o apóstolo, não temos apóstolo, falo tanto de apóstolo, como dizia o pastor Paulo, pastorear, meu irmão, não é só pregar, envolve muitas outras coisas. E no dia a dia, irmãos, nas lutas, nas tribulações, no enfrentamento dos nossos próprios pecados, nós não queríamos estar nesta posição. Aqueles que laboram na igreja sabem bem disso. Mas aprove ao Senhor escolher as coisas loucas do mundo. Aprove a Ele escolher aquelas que nada são para humilhar aquelas que são. Por isso, irmão, o nosso dever é honrar os líderes. É ver Deus neles, é ver o Senhor neles. A submissão não é cega. É até dever da igreja. O dever de resguardar a pureza da igreja é dever de todo membro da igreja. Se algum oficial é impuro, se algum oficial é ganancioso, se algum oficial está conduzindo a igreja contrário às instruções das Escrituras, os irmãos têm o dever de procurar os outros oficiais da igreja e conversar sobre isso com todo temor e tremor. Mas, irmãos, pela graça e pela misericórdia do Senhor, não é isso que Deus nos tem dado. Não é esse tipo de oficial que Deus tem levantado na nossa igreja. Então devemos honrá-los, porque eles, com as suas falhas, como todos nós temos, querem sinceramente agradar a Deus e conhecer as Escrituras e pastorear, admoestar, exortar, presidir de conformidade com aquilo que Deus exige deles. A segunda lição, a primeira é o dever que temos para com os líderes, a segunda lição é ressaltar o dever dos líderes. Os líderes devem trabalhar. Deus nos chamou para o serviço. Deus nos chamou para servirmos, não para sermos servidos, irmãos. Presbíteros, e há muitos já sabem disso, diáconos e novos diáconos. Deus nos chamou para o trabalho na igreja. Agora eu sou oficial, agora eu vou sentar e, irmão, pegue um copo de água para mim, por favor, ali, que agora eu sou oficial da igreja. Não tem cabimento. Na verdade, opa, irmão, quer um copo de água? Vou pegar um copo de água para você. Temos que servir. Eu estou dando um exemplo, não é muito simples. Mas a lição aqui é a disposição e a disponibilidade de servir a igreja, de estar disposto a servir a igreja. E a terceira lição, irmãos, saltar o que já dissemos, vivamos em paz. Vivamos em paz. Não deve haver lutas, irmãos, no nosso meio. Lutas aqui no sentido de discórdia. Não deve haver lutas de uns contra os outros na igreja. Nós temos uma luta, que é a nossa luta comum, é a luta espiritual. Nós somos um corpo, nós somos um povo e todos nós lutamos contra os nossos pecados, lutamos contra o mundo, lutamos contra o diabo, lutamos contra a carne, sabendo que Cristo
quando voltar, vai reinar e vai nos colocar como cidadãos do seu reino, já nos tem colocado e nos colocará de uma forma perfeita e final, plena no seu reino. Um outro presbítero, estou lembrando da reunião de manhã, um outro presbítero disse, para os novos diáconos, devemos cuidar dos irmãos, ter paciência com os irmãos, com as falhas dos irmãos, porque nós vamos viver com eles eternamente. Olha, irmãos, a sabedoria numa simplicidade. É isso, irmãos. Vivamos em paz. Que tenhamos um só pensamento. Que tenhamos concordância. Porque estamos aqui para que o Senhor seja glorificado. Para que a igreja seja edificada. Para que o povo de Deus vá morar com Deus eternamente nos novos céus e nova terra. Que Deus nos abençoe. Mas orem por nós. Orem pelos presbíteros da igreja, pelos diáconos da igreja, pelos novos diáconos da igreja. O Senhor seja gracioso para com eles. E não esqueçam de orar para que Deus levante homens. Porque eu costumo dizer, a igreja precisa de homens. Grande é a seara, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Orem pelos homens que servem a igreja e orem para que Deus levante homens, cada vez mais homens, para o seu exército, para a boa condução do seu povo, da sua igreja. Que Deus nos abençoe.